Boa noite. Obrigado pelo boa noite, gostei. É, E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Estão em casa, né? Quietinhos lá, acompanhando toda a programação desta terça-feira. Primeiro recadinho, né? Desligar o celular e vamos nos ligar com Jesus, porque ele vai tocar. Na hora da palestrante ou da vibração, pode ser que ele toque, né? E aí fica ruim, né? Então é melhor desligar para não evitar problemas, né? E vamos nos ligar com Jesus, que com certeza a mensagem da noite vai ser muito importante para todos nós, que ao sair daqui possamos levar mais um aprendizado. O site do Paz e Amor, o www.pazeamor.org. É só acessar lá, tem todas as informações das três casas. Paz e Amor Jesus, Caspage e Crepade em Ferraz de Vasconcelos. Tem todas as informações lá. Nós estamos um pouquinho sendo rápido, porque hoje é o livro do mês, né? Então a programação vai transcorrer da seguinte forma. A leitura das mensagens, prece inicial, o Márcio Bonafim. As vibrações e prece final, com a nossa trabalhadora, a Fátima Reis, estará aqui conduzindo as vibrações. E hoje, tema, o livro do mês, Reconstruindo Emoções. Será com a nossa amiga, a Cristiane Bernardo, que está aqui. Uma vez por ano, a Cris abre um espaço lá na agenda dela e vem aqui fazer uma palestra. A Cris participa de diversos trabalhos da casa, dos cursos, então ela conhece muito a nossa casa de Paz e Amor, se dedica bastante aos estudos. Que tenhamos todos nós uma noite de muita paz, muita luz, que o meigo Jesus possa envolver a todos nós em mais esta noite de aprendizado. Vamos lá, Marcinho. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei. Porque se não for condenado pelos homens, será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mensagem 28 do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. A renovação que tanto almejamos em nossa vida só vai acontecer quando nós largarmos todas as coisas imprestáveis que ainda estamos segurando. Se não largarmos as coisas já mortas, a vida nova não terá como se estabelecer entre nós. Oremos a Deus, pedindo auxílio para este trabalho de renovação de nossa vida. Deus nos prestará todo o socorro necessário. Não é preciso nos conscientizarmos de que a solução exige empunhamos a vassoura para varrer vigorosamente todo o mal que está em nossa vida. Agora, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedir para a espiritualidade aqui presente, para que a nossa palestrante Cristiane seja envolvida pela espiritualidade e que passe os ensinamentos da noite,
para que nós possamos sair daqui melhores do que aqui entramos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no trabalho presencial, aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. É sempre uma alegria a oportunidade que nós temos de aprendermos juntos um pouco mais dos ensinamentos do nosso querido mestre, que nos chega das mais variadas formas, como na noite de hoje, porque hoje nos foi proposto falar desse livro, Reconstruindo Emoções. Reconstruir emoções é uma tarefa urgente e necessária para todos nós, né? Para organizarmos o nosso pensamento, nós precisamos primeiro ajustar as nossas emoções, porque predomina em nós a dimensão emocional. Nós somos muito mais um ser que sente do que alguém que pensa. Mas, ao mesmo tempo, nós somos a materialização do espírito imortal que veio estagiando em diversos períodos até chegarmos onde estamos. Estamos trazendo em nós os instintos e as marcas da animalidade que predominou em relação aos potenciais que estavam adormecidos, mas que hoje clamam por serem descobertos e, mais do que descobertos, vivenciados. A nossa natureza emocional ela é muito importante, mas a maior parte dela ainda está inconsciente, ela não é percebida pela nossa percepção racional. E para que nós caminhemos no progresso, é preciso um esforço de autoaprimoramento, porque nós estamos numa escalada evolutiva. Estamos em pleno curso para novas conquistas e, através dessa oportunidade física, nós estamos sendo convidados a construir e reconstruir as nossas emoções. Então, o nosso esforço pessoal, recursos de tratamento espiritual, ajuda terapêutica e um suporte socioemocional são indispensáveis para construirmos o estado de saúde que nós buscamos. E em nosso socorro, para nos ajudar nesse esforço de melhora pessoal, e podemos dizer também por bondade divina, chega até nós esse belo livro. E antes de falar do livro, nós gostaríamos de falar das autoras. Quem foi Nise da Silveira? Nise Magalhães da Silveira, autora espiritual, ela nasceu em Maceió, no Alagoas, em 1905. Ela entrou para a Faculdade de Medicina com 16 anos e se formou com 21 anos, a única mulher num grupo de 157 alunos. Com certeza, para esse feito, ela recebeu muito apoio da sua família, né? Alguns anos depois, ela vai entrar no Serviço de Assistência a Psicopatas e Profilaxia Mental do Hospício Nacional de Alienados no Rio de Janeiro, que era como chamavam as instituições naquela época, né? Em 1944, ela passa a integrar a equipe do Centro Psiquiátrico Nacional do Engenho de Dentro, que hoje é conhecido como Instituto Municipal Nise da Silveira, também no Rio. A atuação da doutora Nise, vamos chamá-las de Nise, né? Mais íntimos, ela foi marcada por uma oposição bastante ferrenha aos tratamentos que, na época, eram ditos convencionais dentro da área da psiquiatria, que usavam eletrochoques, lobotomia, insulinoterapia, e aumentava enormemente, porque eram tratamentos invasivos e violentos, então aumentava muito o sofrimento dos pacientes, para além do sofrimento causado pelos transtornos. Ela, então, ela propõe métodos alternativos mais humanizados, como o uso da arte e da música. Então, ela convida os pacientes a se engajarem na pintura, na modelagem, como uma forma de tratamento da sua saúde mental. E os resultados desse trabalho maravilhoso estão expostos no Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, que ela fundou em 1952. Com o propósito exatamente de trazer ao público as obras produzidas por esses internos. Fica, então, aqui uma indicação de um filme belíssimo sobre a sua vida, que foi lançado há alguns anos e está nos principais streamings, chamado Nise, o Coração da Loucura, que é interpretado o papel da Nise pela atriz Glória Pires. A Nise também, por conta desse trabalho pioneiro, ela contribuiu muito para o avanço dos tratamentos na área da psiquiatria, recebeu vários prêmios nacionais e internacionais,
e ela foi a responsável por trazer os estudos e a difusão dos métodos de tratamento de Carl Jung, que é um psiquiatra suíço bastante famoso. Ela desencarna no Rio de Janeiro aos 95 anos, em 1999. Falando um pouquinho da médium que psicografou o livro, a Iracy Campos Noronha, ela já está engajada no movimento espírita desde antes dos 13 anos, numa obra social da sua família, primeiro em tarefas doutrinárias, depois em tarefas mediúnicas. Mas esse trabalho ele serviu de alicerce para um dos maiores desafios da vida dela, que foi fundar o Centro Espírita Joana de Ângeles, que é conhecido como SEJA, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a pedido da Joana de Ângeles, sob orientação do Divaldo. E falando desse livro, que foi o primeiro livro que a Iracy psicografou, o Divaldo diz que é um livro que inaugura o compromisso dela, junto aos benfeitores espirituais, para fazer diversas publicações que divulgam o trabalho de equipe entre a Joana de Ângeles, a Nise da Silveira e o Carl Jung, um trio de peso, né? E a Iracy, ela ficou surpresa com esse convite, porque ela jamais imaginou servir a Jesus dessa forma, através de um livro psicografado. Sobretudo porque ela não pertence ao mundo da medicina e por desconhecer quase que por completo os conceitos que eram trazidos dentro dessa área da neuropsiquiatria. Mas ela aceitou o desafio com a perspectiva de espalhar as luzes do Cristo, trazidos pela clareza dessa grande médica que esteve entre nós. A Iracy conta que, de início, ela não sabia que começara a trabalhar com a doutora Nise. Mas, a partir do momento em que ela identifica a doutora Nise, ela é levada para alguns ambientes familiares terrenos, para que ela pudesse absorver aquela ambiência, porque aqueles temas, daqueles conflitos que existiam naquelas famílias, foram abordados ao longo dos capítulos desse livro. A Iracy, então, ela se coloca numa posição de humildade, faz um silêncio mental para deixar a doutora Nise surgir, guiando a sua mente dóceis, né, a esse trabalho. O doutor Luiz Medeiros, que é um médico psiquiatra, que assina a introdução desse livro, ele fala que o livro não deixa de ser uma obra de arte, uma imagem do inconsciente, onde a Iracy, a médium, foi a tela e as tintas, a doutora Nise a pintura, e as suas palavras o pincel que desenhou as letras. Esse livro, então, fala de comportamentos, sentimentos e emoções que causam em todos nós uma série de transtornos. A cada capítulo, ela aborda temas como egoísmo, dor emocional, agressividade psicoemocional, dependências afetivas, depressão, ansiedade, e ela vem no intuito de explicar sintomas, detalhar como são essas reações, como se dá na relação com o outro. E ela nos convida a colocar uma lente de aumento para nós nos identificarmos, porque é muito comum, quando nós começamos a ler um livro, identificar outras pessoas, né, que nós achamos que tem a ver com aquela descrição. Mas a proposta ela é sempre para nós. E ela não restringe a isso, ela vai além. Ela oferece exercícios e técnicas como um suporte terapêutico para que nós possamos reconstruir aquele comportamento, aquela emoção e aquele sentimento. Mas é também um livro para todos aqueles que enxergam os seres humanos para além daquilo que eles aparentam, com as suas dores, mas também com os seus potenciais, e que desejam auxiliar o outro nesse processo de autoconhecimento. Então, aqui nos chamou a atenção o capítulo 1 desse livro, que tem como título Dor Emocional. Quem não as tem? Todo início de capítulo, ela traz um trecho de uma fala de um líder inspirador. E o início desse capítulo, ela traz uma fala de Mahatma Gandhi, quando ele diz o seguinte: o homem se torna muitas vezes o que ele próprio acredita que é. Se insistir em repetir para mim mesmo que não posso fazer determinada coisa, é possível que eu acabe me tornando realmente incapaz de fazê-la. Ao contrário, se tenho a convicção de que posso fazê-la, certamente adquirirei a capacidade de realizá-la, mesmo que não a tenha no começo. Ela, então, divide esse capítulo em 3 partes, quando ela primeiro começa a fazer uma análise. E ela fala que a dor, normalmente, ela é percebida por nós como dor física, mas por trás de toda dor física, existe uma dor proveniente da alma. Dores, doenças, indicam a existência de conflitos que nós trazemos das nossas experiências anteriores a essa vida,
Trazemos daquele período em que nós estamos ali sendo gestados no ventre da nossa mãe e que se somam muitas vezes às nossas experiências dessa vida terrena, né? Que são refletidas por crenças, valores e pensamentos negativos. A dor, ela é considerada um sofrimento intangível. Não dá para comparar, não dá para medir, nem dividir, nem transferir. E somente aquele que o sente é capaz de expressar a dimensão exata do seu sofrer. Muito se tem feito nas diversas épocas para nós buscarmos nos esquivarmos das dores físicas e emocionais, mas parece que elas nos perseguem. Ela então começa a relatar ao longo desse capítulo as várias causas possíveis para essas dores, mas ela termina dizendo que quando nós nos percebemos detentores de uma face oculta e desconhecida de nós mesmos, né, nós vamos começando a decidir por enfrentar os nossos conflitos, vai sendo inevitável o autodescobrimento. E aí nós vamos descobrir, por meio das nossas próprias dores, que existe sempre um aprendizado oculto. E aí passamos a nos abagajar para buscar a causa daquele sofrimento. Ela, então, leva para uma segunda parte dessa reflexão, que ela chama de uma terapia de apoio. Porque se nós percebemos que, para nos libertar dessa bagagem emocional que nos faz sofrer, nós precisamos encará-la, ela chama a atenção para algo muito importante, que encarar essa dor emocional não significa reviver e remoer velhas mágoas e feridas do passado e trazer à tona como uma avalanche de revés que vão nos amargurar por dias e semanas, nos torturando. Não. E ela é bem enfática quando ela diz isso. Não é. A proposta dela é fazer um mergulho interior para identificarmos as emoções que ficaram travadas, os desafios que não foram superados pela dor, até mesmo as alegrias que ficaram sufocadas. Porque há sempre uma dimensão da dor que nós não conseguimos perceber. Ela, então, orienta, nesse capítulo da terapia de apoio, nesse item, a criarmos um mecanismo, que ela chama, né, em todos os capítulos ela fala, um mecanismo de estrutura de apoio, que nada mais é do que um bloco de diagnóstico, onde ela nos convida a externar as nossas emoções e pensamentos escrevendo. Mas antes desse exercício, ela sempre nos recomenda a fazermos exercícios de respiração. E ela detalha esse exercício de respiração, para que nós possamos trazer sempre a atenção, primeiro para nós mesmos, e nos desligarmos desse mundo exterior. É então que nós vamos nos abagajando, e ela orienta a fazermos isso o tempo que for necessário para que nós possamos nos harmonizar. Inclusive, ela orienta que esse exercício de respiração, feito diariamente, ele vai aliviando tensões, ele vai diminuindo o estresse, vai revitalizando as nossas energias. E é só a partir desse exercício que nos harmoniza é que nós vamos começando a entrar em contato com essas memórias emocionais. Mas não imaginemos que nós devemos trazê-las todas de uma vez, não. Ela nos orienta a ir fazendo devagar, a buscar, então, voltar para aquela situação, quem estava conosco naquela situação que nos causou o sofrimento, né? O que é que nós, em que época da nossa vida que aconteceu, e começar a olhar verdadeiramente para esses sentimentos, dando nome a eles, mágoa, rejeição, raiva, e que não tenhamos medo de reconhecer essas emoções em nós, e nos orienta a escrever, a registrar essas emoções até que nós possamos nos sentir aliviados. Ela, então, fala que nós temos uma interpretação, mas não isso, obviamente, no mesmo dia. Ela nos convida a seguir com esse mergulho interior e agora nos colocando sobre um outro ponto de vista, do ponto de vista daquele que entrou em conflito conosco. Então, a olhar esse aspecto e buscar entender o real motivo que levou aquele ser a entrar em conflito conosco, né? O que o teria levado a se confrontar? Porque todos temos razões para fazer o que fazemos, né? Que emoções que ele externou? Quais emoções, provavelmente, ele deve ter guardado com ele próprio? E assim nós vamos externando também essas emoções no exercício de se colocar no lugar do outro. Ela, então, fala que aí nós estamos diante de duas interpretações, mas que há uma terceira a que ela nos convida a fazer. É essa terceira interpretação, que ela chama de uma terceira visão, um terceiro ponto de vista, é nós relatarmos essa mesma história
que nos afligiu, agora no olhar de um observador de fora, que conta essa história, né, analisando sobre uma outra perspectiva, narrando o contexto de cada uma das partes que ali esteve envolvidas, mas ao sabor de quem conta uma história de fora. Ela então diz que esse exercício, quando nós nos preparamos para fazer esse exercício, né, contando como narrador, nós começamos a nos desprender daquelas emoções que nós estávamos presos anteriormente, que vinculava somente as nossas experiências ao nosso único ponto de vista. Ela então fala que assim nós passamos a ter contato com outras emoções, identificando outras emoções, nos desapegando das dores e registrando essas outras emoções que até o presente momento nós não havíamos percebido. Então ela fala que quando nós estivermos nessa condição dessa terceira etapa, de relatar esse momento emocional como um observador desprendido do ponto de vista que nos manteve paralisados, nós conseguimos, com uma certa leveza e até com um certo humor, narrar o ocorrido. E aí nós vamos perceber que o nosso olhar diante daquela experiência já não fere mais a nossa alma. É então quando a doutora Anise diz que nós entramos numa fase que é a libertação da nossa dor. Porque quando nós estamos conscientes da necessidade de nós nos descobrirmos, vamos percebendo que se não houver uma mudança interior, uma mudança de postura perante os desafios da vida, a origem dos problemas vai permanecer. E a somatização, ou seja, a transferência dessas dores emocionais para o nosso corpo, ela vai continuar. Ela, então, fala de algumas resistências que nós carregamos e que, se modificadas, vão ser valiosas para nós. Ela primeiro nos convida a abandonar a ideia de tentar mudar as pessoas que se relacionam conosco, alegando que são elas que causam a nossa infelicidade. Quando nós vamos nos conhecendo, percebemos que só cabe a nós mesmos mudar a nós, né? Não as outras pessoas. E ela nos convida a compartilhar essa nossa decisão de nos modificarmos com alguém, que isso fortalece a nossa decisão de mudar, auxilia a focar os pensamentos e a assumir a responsabilidade que nós mesmos temos sobre a nossa própria vida. Ela também nos aconselha a deixar de supervalorizar certas ocorrências da nossa vida, sejam elas boas ou ruins, aceitá-las todas com equilíbrio, sem exageros ou sem presunções. As situações que nos incomodam no cotidiano, elas podem ser evitadas, elas podem ser confrontadas, mas elas nos convidam a não deixar que o nosso pensamento se fixe muito nessas situações, porque eles se tornam, com o passar do tempo, perturbações. Então, se assim o percebemos, possamos sempre substituir por reflexões positivas. Ela nos convida a sorrir sempre. Diz para nós que é um remédio salutar para o estresse, mesmo que nós tenhamos que inicialmente nos esforçarmos para isso. Nos aconselha também a que, se sentirmos vontade, que possamos chorar. Quando nós liberamos essa emoção, nós estaremos expelindo as lágrimas e alguns hormônios que também têm para nós um efeito analgésico, nos trazendo uma sensação de leveza. Ela só nos aconselha a não ficarmos na cama em lamentações constantes e lágrimas sem fim, porque assim nós estaremos nos intoxicando de pensamentos negativos e nos deprimindo ainda mais. Se chorarmos, que possamos então levantar, sair e dar a volta por cima. Nos convida também a refletir sobre a melhor forma de deixar de pensar com tanta repetição na pessoa que se foi, por motivos diversos. Nos orienta a recordar sobre alguma situação divertida que foi vivida e não sobre discussões ou atritos que tiveram. Ou seja, que guardemos sempre o melhor da vida, né? E, por fim, a orientação dela é que nós nos doemos, que nos voluntariemos a uma causa, porque o trabalho voluntário aumenta a autoestima, auxilia o desenvolvimento pessoal, é um coadjuvante na ação de novos valores e equilíbrio emocional, alivia a dor, torna-os mais solidários e menos solitários e nos faz perceber que nós não somos o centro do universo e que existem certamente dores maiores que as nossas. E, por fim, ela nos diz: você é a luz que acendeu para brilhar na escuridão.
como uma oportunidade na vida de muitos que nunca enxergaram a luz. É o convite de fazermos brilhar a nossa luz. Ocupe sua mente, desenvolvendo novos projetos e construindo novas histórias. É imprescindível curar-se do sofrimento, não somente da dor física, mas trabalhar a sua lucidez e, a cada dia, um novo entendimento sobre a vida. Águas que por nós, passaram na correnteza da vida, não passarão por nós novamente. Então, que possamos absorver a água cristalina que nos brinda a vida com novas oportunidades. Esse é o convite da doutora Anise. E possamos ter aqui despertado a atenção de vocês para, mais do que uma leitura desse livro, possam utilizá-lo como uma ferramenta de autoconhecimento, para que dia a dia possamos todos nós, construir e reconstruir emoções e estarmos sempre atentos e observando essa água cristalina com que a vida nos presenteia diariamente, para sermos cada vez mais felizes. Muito obrigada pela atenção. E assim, queridos irmãos, vamos fechando nossos olhos, envolvendo a nossa irmã Cristiane em muito amor, carinho e agradecimento, pois ela nos deu uma preciosa lição, que possamos usá-la em nosso viver e conviver. Estamos aqui reunidos nesse ambiente de luz, e o médium carinhosamente se preparou para esse momento. Vai iniciar a terapia do passe. Ele não vai lhe tocar fisicamente, pois ele está vinculando energias próprias, amplificadas pela ação dos espíritos bondosos. Espíritos esses que nos abençoam, nos conhecem. Por isso, precisamos estar receptivos, para não nos distrair. Vamos juntos agora, mentalizando uma luz branca que entra no topo de nossa cabeça, é absorvida pelo nosso corpo físico e espiritual, nos trazendo cotas de saúde ao nosso sistema nervoso central. Vamos imaginando agora, na altura da nossa testa, uma luz dourada, como um sol que vem renovando nossos pensamentos, nos trazendo soluções para os nossos desafios. Agora, somos beneficiados com uma luz azul prateada na altura de nossa garganta, no nosso aparelho fonador, que possamos usar nossas palavras para orientar, para elevar, para esclarecer. Pedimos também pelas glândulas tireoides e paratireoides, que possam receber energias de saúde e de equilíbrio. Essas luzes descem ao nosso cardíaco, através de um rosa amoroso que beneficia todo o nosso aparelho cardiorrespiratório. Na altura de nosso estômago, uma luz verde, esmeralda, brilhante, ela vai sendo usada pelos espíritos benfeitores, desalojando dali qualquer sintonia que nós tenhamos entrado. Esses irmãos que ali estão são retirados e acolhidos na espiritualidade dessa casa, com o mesmo carinho que nós somos acolhidos quando aqui chegamos. Essas energias descem pelo nosso genésico, passam pelas nossas pernas, pelas plantas de nossos pés, subindo pela parte posterior de nossas pernas e chegando à nossa coluna vertebral,
envolvendo vértebra a vértebra, nos deixando firmes, fortes e valorosos. E após esse nosso passe, aqui todos reunidos, criou-se esse ambiente maravilhoso de luz. E agora nós vamos pedir que cada um possa doar energias de paz, energias de equilíbrio para toda a humanidade. Vamos doando essa energia para que, através de uma oração sincera, que possamos fazer todos os dias, que ela dê uma contribuição à nossa família universal, ao nosso planetinho azul tão querido. Vamos vibrando para que essa luz leve paz, que leve para aquelas pessoas que ainda relutam em ser felizes, uma energia de paz, de calma. E também vamos pedindo pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Nesse momento, nós vamos imaginando e orando por aqueles que mais precisam, sejam por estarem doentes do corpo físico ou da alma. Vamos orar também pelos nossos amigos, pelos nossos ambientes de trabalho. Vamos orando por todas as crianças, por todos os orfanatos, aquelas que se encontram desamparados, que encontre ali um carinho, um aconchego. Pedimos também pelos nossos idosos que se encontram nas casas de repouso, para que possam passar por essa prova no final de suas vidas com muita fé, com muita força e crença no Mestre Jesus. Nós vamos vibrando também pelos aqueles desencarnados, que eles sigam num caminho de luz e progresso espiritual. Pedimos também à Mãezinha Maria de Nazaré que acolha em seus braços e ampare todos os suicidas. Agora, numa enorme gratidão, pedimos ao nosso mentor espiritual, aos mentores da Casa de Paz e Amor em Jesus, aos médicos da espiritualidade, que junto aos biólogos, pretos velhos, indígenas, caboclos, retiram da natureza galhos, flores, frutos, raízes, ervas medicinais, que juntamente com os minérios das águas cristalinas das cachoeiras, são transformados em remédios e depositados em nosso vasilhame com água, nos filtros dos nossos lares, nas caixas d'água. E assim, agradecidos por tantas graças recebidas, retornamos nosso pensamento aqui para o salão, pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que sempre nos ampare, nos fortaleça e que não nos falte a fé, a firme vontade de exemplificar seus ensinamentos e que tenhamos uma semana de amor e paz com as bênçãos de Deus. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz, bom retorno aos seus lares. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. De luz, paz e amor em Jesus.